Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar e não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Nós bendizemos o Teu nome, Senhor. Tu és a nossa fonte, a nossa esperança, o nosso consolo. Os nossos olhos estão postos em Ti. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, queridos irmãos. Estamos felizes de estarmos aqui na Igreja Batista Valent mais uma vez. Nós queremos, nessa noite, compartilhar uma palavra que tem ardido no meu coração em todo o dia de hoje. Eu queria iniciar a ministração de hoje com a palavra de Paulo, que está em 2 de Coríntios, capítulo 13, verso 5. 2 de Coríntios, capítulo 13, verso 5. Diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Esse texto de Paulo, essa pergunta, esse questionamento que Paulo faz no final da carta à igreja de Corinto, já era a segunda carta, ele termina dizendo assim: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Paulo, ele vai nos encorajar, vai dar essa sugestão de nós fazermos um autoexame. E eu estava pensando um pouco hoje sobre algumas coisas que têm acontecido essa semana, de algumas notícias que chegaram para mim, algumas surpresas. A gente fica pensando em casos de família, né, que de repente acontece uma tragédia, e uma tragédia que era anunciada, mas pelos componentes da família não era percebido. Então tem coisas que estão acontecendo debaixo do nosso nariz e nós não estamos percebendo. Eu fiquei pensando nisso e eu pensei assim: que tipo de evangelho é o evangelho que nós estamos comunicando nos dias atuais? Que tipo de evangelho é o evangelho que está sendo pregado nas igrejas? Que tipo de crente está sendo formado por nós da igreja desse tempo? Eu hoje fui um pouco confrontado, lendo o apóstolo Paulo, percebendo os comportamentos que Paulo tinha. Alguns momentos ele era um tanto agressivo
Em alguns momentos, ele tinha um comportamento muito honesto, muito sincero com quem quer que fosse. O apóstolo Paulo, ele tem um comportamento que é registrado nas cartas a essa igreja de Corinto, tanto na primeira quanto na segunda carta. Essas cartas são cartas muito pessoais de Paulo. Paulo usualmente tem dificuldade de falar de si mesmo, mas nessa carta é como se ele tivesse sido forçado apenas para mostrar alguma coisa que não estavam percebendo. O apóstolo Paulo, ele vai precisar se colocar, porque ele percebeu que alguns irmãos não estavam percebendo Paulo, não estavam reconhecendo Paulo, e Paulo ele vai pontuar algumas coisas. E eu queria nessa noite olhar um pouquinho para Paulo, aprender um pouco com Paulo, porque Paulo ele é capaz de terminar a sua segunda carta à igreja de Corinto, uma igreja que questionava até o apostolado de Paulo. Quando você lê a primeira carta do apóstolo Paulo, ele vai dizer assim: vocês são uma igreja que tem todos os dons espirituais, no entanto, vocês são meninos. Vocês não são maduros, não. Vocês, a despeito de ter os dons espirituais, de não faltar nenhum dom espiritual no meio de vocês, mas a divisão e contenda no meio de vocês. Há uma divisão, uns preferem Pedro, outros preferem Apolo, outros preferem Paulo. Mas Cristo está dividido? Ele faz a pergunta. Cristo está dividido? Então era uma igreja que Paulo, foi necessário ele falar um pouco sobre ele. A gente, quando lê Atos dos Apóstolos, a gente percebe que o apóstolo, a pessoa que foi ocupar o lugar de Judas, precisava preencher alguns requisitos, precisava ter visto os milagres de Jesus, era necessário ter andado com Jesus. E Paulo, ele não preenche esses requisitos, pelo menos para alguns. Paulo não preenchia esses requisitos. E esse texto, esse término da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, dessa igreja, ele vai dizer: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Percebam se vocês são crentes ainda. Percebam se vocês não estão frequentando igreja, porém desviados, distraídos. Eu preguei aqui na semana passada e falei da carta do apóstolo Paulo, no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, quando ele fala assim sobre o dia do Senhor, que viria como um ladrão, um dia que pegariam muitos de surpresa. Mas Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele fala assim: vocês já estão instruídos quanto a isso. Ele só vai falar só para retocar. É um processo de discipulado. Paulo sabia o que tinha ministrado para eles. Há um texto que me veio à memória, que é um texto que a gente tem o costume de ler todo mês na igreja, que é o texto que a gente usa para a Santa Ceia. 1 de Coríntios, capítulo 11, verso 23. Eu queria apenas ler essa introdução. Ele vai dizer assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O apóstolo Paulo, ele tinha um compromisso de ministrar algo, de compartilhar algo, apenas aquilo que ele havia recebido do Senhor. Quando a gente lê as cartas do apóstolo Paulo, nós vamos perceber que ele tinha essa responsabilidade de dizer: isso aqui é mandamento do Senhor, isso aqui eu ouvi da boca dele. E quando ele tinha um parecer, ele dizia assim: isso aqui eu que estou falando, eu não ouvi de Jesus isso, mas é a impressão que eu tenho, e eu creio que eu tenho o Espírito Santo. Eu fiquei pensando assim: Paulo era um líder que ele tinha revelações de Jesus, ele tinha experiências tremendas com Jesus, e ele tinha um compromisso de ensinar aquilo que ele tinha aprendido de Jesus.
Por exemplo, quando a gente vê uma instrução de Paulo para Timóteo, em sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 1 ao verso 5, ele diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Aqui está o caráter do discipulado de Paulo. Ele fala para Timóteo: Timóteo, o que você tem ouvido de mim, e que outras pessoas testemunham do que eu tenho falado, recebe isso, Timóteo, e compartilha com homens fiéis, pessoas idôneas, e essas pessoas vão compartilhar esse assunto, esse ensino com outros. Essa é a dinâmica do discipulado de Paulo. Ele recebe do Senhor, ele precisa ser comprometido com o que ele recebe para passar, e ele fala: isso aqui é de Jesus, isso aqui eu recebi dele, isso aqui você passa em diante, compartilhe isso com pessoas idôneas, e que essas pessoas idôneas também compartilhem esse ensino. E continuando nesse registro a Timóteo, ele fala assim: Tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Apóstolo Paulo está fazendo um convite para Timóteo seguir as pisadas de Paulo. O convite é: sofre comigo. O convite é: Timóteo, nós estamos numa batalha, e existem regras nessa batalha, e as pessoas no final elas não serão coroadas se elas não fizerem conforme as regras específicas para o tipo de guerra que nós estamos vivendo. Que tipo de guerra você está vivendo? Você tem consciência que você está em guerra? Quando você se converteu, quando você recebeu Jesus no teu coração, você foi convidado para um céu na terra, você foi convidado para viver uma vida de conforto, foi convidado para viver uma vida de luxo. Ou você, quando te convidaram, também te falaram assim: vem e sofre comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Qual foi o tipo de convite que você recebeu quando você se decidiu por Jesus? Isso é muito importante que nós estamos vivendo, e eu quero, claro, me dirigir principalmente para as ovelhas aqui da Igreja Batista Valens. Eu preciso que vocês percebam que Paulo, ele tinha momentos que ele trazia palavras de confronto, e a pergunta é: quando você recebe uma palavra de confronto, como é que você recebe essa palavra? Qual é o tipo de evangelho que você tem vivido? Aquele que você prefere ou aquele que é o de verdade? Nesse tempo de pandemia, nessa quarentena, onde já há mais de um mês nós não estamos frequentando o templo, você se examine agora aí. Você continua crente? Como é que você tem usado o teu tempo? Tempo do teu dia que aumentou, você que antes não lia a Bíblia, por exemplo, porque não tinha tempo, agora que tem tempo, como é que está a tua leitura de Bíblia? Como é que está o teu lugar secreto? Como é que está o teu lugar de intimidade? Esse tempo que você ganhou, mesmo que sem você querer, sem que nós quiséssemos viver isso, você está aproveitando esse tempo para quê? Você resolveu usar esse tempo para botar as séries em dia? Como é que está? Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. O texto que nós fazemos leitura todo mês, por ocasião da Santa Ceia, é: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. O convite que Paulo
faz para Timóteo não é um convite para conversão. Esse convite é um convite para conscientização. Timóteo já era convertido, Timóteo já era inclusive pastor de igreja. E Paulo disse para esse pastor de igreja: olha, o que você vive não é uma vida de estrelato não, filho. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Eu vejo nesse discipulado que Paulo fala para Timóteo: Timóteo, o que você tem recebido de mim, compartilha isso, mas compartilha com fidelidade, com lealdade. O que eu tenho te ensinado, Timóteo, por favor, Timóteo, recebe isso e compartilha, exatamente, fiel. E quando eu vejo esse convite, essa conscientização de Paulo para o pastor Timóteo, é um discipulado, eu preciso lembrar de como foi a conversão de Paulo. Paulo era alguém muito respeitado na comunidade religiosa do seu tempo. Ele era uma autoridade, alguém reconhecido na letra. Paulo, ele recebia autorização para perseguir os crentes, os cristãos. E em uma dessas viagens de busca para prender cristãos, ele tem um encontro com Jesus. Estava ele e a comitiva dele, quando ele, no seu relato próprio, ele diz que uma luz, era ao meio-dia, e uma luz tão forte, era mais forte do que o sol. E veio uma voz, e Paulo ouve aquela voz, só Paulo ouve a voz. Paulo, por que me persegues? E ele diz: quem és, Senhor? E a voz diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E Jesus vai dizer para Paulo: levanta-te, põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados, e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Jesus aparece para Paulo numa grande revelação e diz: para isso te apareci, para te levantar como ministro e testemunha, diante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel, para que você seja testemunha das coisas que tu tens visto aqui, e das que eu vou te aparecer ainda, Paulo. Eu glorifico a Deus porque Paulo era o apóstolo que ele vivia por revelação. Paulo era um homem que desempenhava o seu ministério com revelação. Ele não teve uma revelação e um tempo depois não teve mais. Ele tinha revelações. E quando há esse chamado, eu acho lindo o verso 16 de Atos 9, porque diz assim: eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. É Jesus se encontrando com Paulo, que era famoso, que era reconhecido no seu tempo, que tinha uma missão na vida dele, pelo menos o que ele acreditava, que ele nasceu para fazer aquilo. De repente ele encontra com aquele a quem ele perseguia, e a partir daquele momento ele vira o jogo, ele é transformado, ele passa a viver com uma outra missão. E essa missão que ele aceita agora, quem o convida fala assim: e ainda vou te falar como você vai sofrer por aceitar essa missão. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Examina a si mesmo. Como é que está a tua vida? Como é que está nesse grau do teu coração?
Que tipo de evangelho é o evangelho que você acredita viver? É um evangelho que não se pode falar o que ele recebe de Deus, o que se recebe de Deus. O apóstolo Paulo, ele então, quando ele se converte, assim que ele se converte, ele não vai para Jerusalém. Ele estava chegando em Damasco. E de Damasco ele não vai para Jerusalém para conversar com Pedro, com Tiago, com João ou com os apóstolos que já haviam sido estabelecidos. Nós vamos ler em Gálatas que Paulo, ele partiu para a Arábia, depois ele volta para Damasco. Depois de 3 anos, ele vai a Jerusalém, fica 15 dias, se encontra com Pedro e Tiago. Depois desses 15 dias, ele vai para as partes da Síria e da Cilícia. Fica lá por 15 anos e volta a Jerusalém com Barnabé e Tito, por causa de uma revelação que ele havia tido, e expôs para os apóstolos em Jerusalém a visão que ele teve e o evangelho que ele pregava para os gentios. Paulo, ele relata o tipo de vida que tinha. Quando você lê segundo Coríntios 11, 23 a 30, ele fala assim: em trabalhos, em açoites, em prisões, em perigo, de morte muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em trabalhos e fadiga, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. O apóstolo Paulo, ele recebe um chamado, ele é o maior missionário de todos os tempos. Em suas viagens, ele vai implantando igrejas. E ele sofre com todas essas perseguições que nós citamos aqui. E ele ainda cuidava das igrejas. Ele estava passando por necessidade, mas lembrando da igreja. Como está a igreja de Tessalônica? Como está a igreja na Galácia? Como é que está Timóteo? Como está Tito? E Filemão? Como está Filemão? E Paulo vivia as suas lutas. Paulo vivia as suas lutas. Paulo tinha as revelações. 2 Coríntios capítulo 12, do 2 ao 5, diz assim: conheço um homem em Cristo Jesus, que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque quando estou fraco, é que sou forte. É um tempo desconfortável, irmãos, que estamos vivendo? É. Mas quando nós lemos o que o apóstolo Paulo passou, isso não é nada. Isso não é nada. A minha palavra para você que está me ouvindo aqui hoje é: sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. No dia de hoje, eu fui confrontado por essa palavra. Que tipo de líder Paulo era? Que tipo de líder Paulo era?
e como era o discipulado de Paulo, o que ele dizia, o que ele ensinava. E eu fui confrontado porque Paulo, o que ele aprendeu, ele não aprendeu com os apóstolos que viveram com Jesus os 3 anos. O que Paulo vai dizer foram ensinamentos de Jesus para ele, foram revelações de Jesus para ele. E foi até por isso que alguns irmãos não reconheciam o apostolado de Paulo, porque Paulo não havia andado com Jesus. Paulo não havia andado com Jesus. Na carta aos Gálatas ele fala assim: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Eu quero orar aqui nessa noite, pedindo que haja mais revelações no nosso coração. Eu quero convidar você, querido irmão que está me ouvindo agora, se estiver ouvindo ainda, né? Meu convite é: vamos pedir e clamar por revelações de Jesus. Pastor, mas já tem a Bíblia. Sim, a Bíblia é espetacular, é sensacional. Mas nós precisamos viver por revelação. Nós precisamos discernir os tempos. Que os dons espirituais voltem e se manifestem com credibilidade para a igreja. E que as pessoas que receberem os dons os use com responsabilidade. Com responsabilidade. Nós temos recursos hoje de poder mandar uma mensagem pelo WhatsApp ou por uma rede social. Nós podemos, depois de um período de oração, receber do Senhor um nome, uma família que esteja precisando de uma intervenção sobrenatural, e você pode, ao acabar o seu tempo de oração, ou nem esperar acabar, pegar o seu telefone e mandar o recado decisivo para mudar a história de vidas. Tem pessoas do nosso lado vivendo por tribulações, pessoas que se desviaram, que se distraíram, pessoas que convivem com a gente na igreja, pessoas que participam desse ambiente, mas estão apenas participando, estão distraídos, porque estão muito preocupados com os convites do mundo. Os convites do mundo são cheios de raio laser, são embelezados, e muitos estão se inclinando para esses convites, mas o convite de Paulo para nós ainda hoje é: sofre, pois comigo as aflições, como bom soldado de Cristo. E para ser um bom soldado de Cristo, nós precisamos saber as regras do jogo. Precisamos conhecer esse livro. O nosso maior inimigo, por incrível que pareça, não é o diabo. O nosso maior inimigo é a falta de conhecimento, é a ignorância. Conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Que a luz que Paulo percebeu que o deixou por 3 dias cego, clareie sobre nós nessa noite. Aonde quer que você esteja agora, se eu estou falando para alguém que se distanciou do Evangelho, que se decepcionou com a igreja, se eu estou falando para alguém nesta hora que não conhece Jesus, e que talvez tenha ficado curioso de conhecer o Jesus que mudou a vida de Paulo, eu quero que você, se puder, escreva aqui embaixo do vídeo, coloque o seu nome. Se você precisa de uma oração, coloque o seu nome embaixo desse vídeo. Se você, aonde quer que você esteja, decidir hoje por Jesus, em tê-lo em seu coração e entregar a sua vida para Ele,
Dê o sinal aí onde você está agora e coloque aqui embaixo nos comentários. Depois nós vamos entrar em contato com você. Nós temos uma equipe aqui que está em oração nessa hora. Nós vamos orar por você também. Pode entrar no Facebook, na página da igreja. Nós queremos orar por você. O Jesus que mora, que muda a nossa história, que nos dá um novo coração, que nos faz uma nova criatura. Porque quem está em Cristo, tudo se fez novo. As coisas velhas se passaram. É uma nova criatura. É uma nova criatura. O milagre de receber um novo coração, onde o Espírito Santo de Deus vem morar nele. Eu quero trazer essa palavra, repetindo que Paulo vai conscientizar Timóteo. Eu quero estar aqui como um pastor e dar uma sugestão para quem está me ouvindo. Conscientizar você. Nós estamos em batalha, nós estamos em guerra. E nós precisamos saber como é que funciona as regras dessa batalha. Sabendo que Cristo vai na nossa frente. Ele é o nosso general. Posso ouvir um amém? Quem está comigo? Amém. Eu quero orar por você nesta hora. Feche os teus olhos agora onde você estiver. Pai bendito, nós te bendizemos, Senhor. A tua palavra foi entregue aqui nesta noite. Que haja nos corações nesta hora essa reflexão de que tipo de evangelho nós temos seguido, que tipo de evangelho nós temos vivido. O que está sendo muito produzido nesse tempo é um evangelho frouxo, fraco, mas nós queremos nos juntar aqui com Paulo e dizer para nós: o evangelho é poder de Deus, é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus, é o poder de Deus, é o poder de Deus. Eu quero te encorajar, meu irmão, minha irmã, a partir de hoje, já fazer a tua programação do dia de amanhã. Separa um papel ofício e coloque ali as coisas principais que você tem que fazer no dia de amanhã. E a sugestão é: comece buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Comece descobrindo um lugar secreto, um lugar de intimidade. Isso pode ser o local de trabalho, isso pode ser a tua viagem de um ônibus para o trabalho, isso pode ser um local na tua casa, um lugar onde você fique com Deus ali, você possa falar, abrir o seu coração para Ele. E vocês que estão em casa e que precisam fazer as atividades do lar, coloquem um louvor para tocar e façam as atividades adorando a Deus. Eu entendo que esses simples conselhos vão expulsar demônios, fortalezas serão quebradas, ansiedades serão dispersadas, e depressões também. Que haja libertação no meio do povo de Deus, que haja libertação no meio do povo de Deus, libertação das correntes da nossa mente, dos hábitos, dos vícios. Que haja um novo tempo de santidade para a igreja, um tempo de mais amor, um tempo de tolerância, mas um tempo de santidade, em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus permaneçam conosco,
Toda a igreja diga amém. Deus nos abençoe.